Estava vendo minhas novelas. Minha nora entrou e desligou a TV. Chega de lixo. Nesta casa só vemos coisas inteligentes. Arrancou o cabo da TV. E meu filho aplaudiu. Eu fiquei em silêncio no sofá. No dia seguinte, quando eles foram trabalhar, chamei um chaveiro. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. O cabo preto pendurado na parede foi o ponto final da minha paciência e o início do meu despertar. Sou Carmen, 69 anos, bibliotecária aposentada e dona absoluta dessas 4 paredes. Minha nora acha que sou uma velha ignorante que apodrece diante da televisão, mas esqueceu de um detalhe crucial. Eu pago a energia elétrica que ela acabou de cortar. Ninguém te prepara para o dia em que você se transforma num móvel dentro da sua própria casa. Não um móvel antigo e valioso daqueles que se limpam com óleo de peroba e se exibem com orgulho, mas uma daquelas poltronas velhas que atrapalham no corredor e que ninguém sabe muito bem como jogar fora sem sentir culpa. Eu estava sentada no meu cantinho favorito, com minha xícara de café com leite pela metade e as pernas cobertas por uma manta leve de algodão, esperando ver se a protagonista de Amor em Silêncio finalmente ia confessar seu segredo. Era meu ritual das 4 da tarde. Um momento sagrado, simples, meu. A casa estava em silêncio. Ou era o que eu achava. Meus ouvidos, acostumados durante 40 anos ao murmúrio respeitoso da biblioteca municipal, captaram o som dos saltos agulha batendo no piso de madeira da entrada. Era Patrícia, minha nora. Uma mulher que caminha como se o chão lhe devesse dinheiro e fala como se tivesse um megafone entalado na garganta. Entrou na sala como um furacão de perfume caro e más intenções. Não cumprimentou. Nunca cumprimenta. Para ela, o cumprimento é um desperdício de tempo com alguém que não lhe agrega valor social. Parou na frente da televisão, bloqueando minha visão bem quando a cena principal estava prestes a começar. "Chega de lixo!" gritou, e sua voz ecoou nas paredes cheias dos meus livros, aqueles que ela nunca abriu. Antes que eu pudesse sequer piscar ou perguntar o que estava acontecendo, Patrícia se abaixou com uma agilidade que usava mais para o drama do que para o trabalho, e de um puxão seco, violento, arrancou o cabo da antena. Não desconectou com cuidado, arrancou. Escutei o estalo do plástico e vi como a imagem na tela se transformava numa chuva cinza de estática antes de apagar por completo. A televisão ficou muda, preta, morta. Fiquei com a xícara no ar, sentindo como o vapor quente umedecia meu nariz. Meu coração começou a bater rápido, não de medo, mas de uma mistura de incredulidade e uma vergonha alheia tão profunda que me revirou o estômago. "Nesta casa vemos coisas inteligentes, Carmen", disse ela, usando meu nome como se fosse um insulto. Sem o dona, sem o senhora, nem sequer um hipócrita sogra. Estou de saco cheio de chegar e ouvir esses gritos de feira na televisão. Você diminui nosso nível intelectual. Diminuir o nível? Pensei, mas minha voz não saiu. Eu que cataloguei mais de 50.000 volumes. Eu que recomendei leituras a 3 gerações de estudantes. Eu que posso recitar Clarice Lispector de memória e explicar a diferença entre o realismo mágico e o real maravilhoso. Eu estava sendo sermoneada sobre inteligência por uma mulher que acha que cultura é compartilhar frases mal citadas nas redes sociais e comprar móveis minimalistas que ninguém consegue usar. Nesse momento, a porta principal abriu de novo. Era Eduardo, meu filho, meu menino, o garoto a quem ensinei a amarrar os sapatos e a respeitar os mais velhos. Entrou com sua pasta de couro sintético, ostentando aquela expressão de cansaço perpétuo que usa como escudo. Viu a esposa com o cabo na mão, respirando ofegante como se tivesse acabado de salvar o mundo de uma catástrofe nuclear. E depois olhou para mim, petrificada no sofá. Esperei. Juro pela memória do meu falecido marido que esperei. Esperei que dissesse: "Patrícia, o que você está fazendo? Respeita minha mãe." Esperei que lhe dissesse que esta é minha casa, que eles estão aqui porque perderam o apartamento há 2 anos por investimentos ruins, e eu abri as portas para que não dormissem na rua. Esperei um gesto, uma palavra, um olhar de desculpas. Mas Eduardo fez algo pior do que gritar. Eduardo sorriu. Um sorriso frouxo, complacente,
covarde. E depois aplaudiu. Muito bem, meu amor, disse ele, deixando a pasta no chão. Já era hora de botar ordem. Essa televisão o dia todo deixa o ambiente burro. Precisamos de vibrações produtivas. O aplauso do meu filho foi o som mais doloroso que já escutei na vida. Mais doloroso que o diagnóstico da minha artrite. Mais doloroso que a batida da porta se fechando quando meu marido foi para o hospital para não voltar. Foi o som da traição absoluta. Aplaudia a humilhação da sua mãe para agradar a mulher que controla até o ar que ele respira. Eu fiquei em silêncio no sofá. Não chorei. As bibliotecárias aprendem a guardar silêncio diante do barulho desnecessário. Baixei a xícara na mesinha de centro com cuidado, me certificando de não fazer nenhum ruído. O porta-copos de cortiça recebeu a porcelana suavemente. Bom, vou preparar um chá verde orgânico, anunciou Patrícia, jogando o cabo quebrado no chão como se fosse a pele trocada de uma cobra. E você, Carmen, deveria ler algo de economia ou política. Talvez assim entenda por que o mundo está como está e pare de viver na fantasia. Passaram do meu lado como se eu fosse invisível. Foram para a cozinha. Aquela cozinha que eu projetei há 30 anos, com seus azulejos portugueses que escolhi um por um. Escutei como abriam minha geladeira, como usavam minha chaleira, como riam. Riam com aquela cumplicidade de quem acredita ter ganhado uma batalha contra um inimigo indefeso. Fiquei olhando a tela preta da televisão. No reflexo escuro, vi uma silhueta. Uma mulher de cabelo branco preso num coque impecável, vestida com uma blusa de linho cor creme. Não vi uma vítima. Vi uma mulher que tinha cometido o erro de ser generosa demais. Durante 2 anos eu tinha aguentado suas indiretas. Esta casa é grande demais para uma pessoa só, diziam. Esses móveis velhos acumulam poeira e alergias. Você deveria vender e se mudar para algo mais. Assistido. Tinham ido ocupando espaços. Primeiro o quarto de hóspedes, depois o escritório onde eu costumava ler, transformando-o num escritório de projetos que estava sempre bagunçado. Tinham trocado as cortinas sem me perguntar. Tinham jogado fora meus vasos de gerânios porque atraíam insetos. E eu tinha permitido por amor a Eduardo, pensando que era uma fase, que precisavam de apoio. Mas o cabo quebrado no chão me dizia que não era uma fase, era uma conquista. E eu era o território a ser colonizado e eventualmente descartado. A tarde caiu e a sala se encheu de sombras. Não acendi a luz. Gostava da penumbra. Me ajudava a pensar. Escutava suas vozes na sala de jantar. Falavam de uma viagem que queriam fazer, de um carro novo que queriam comprar. Com que dinheiro? Me perguntei. Certamente pensavam em me pedir outro empréstimo que jamais devolveriam. Ou talvez, e isso me gelou o sangue, já estivessem fazendo contas com o valor da minha casa. Levantei devagar. Meus joelhos estalaram, um lembrete de que o tempo passa, mas minhas costas se mantiveram retas. Caminhei até o cabo jogado no chão. Peguei. Não era lixo. Era evidência. Enrolei com a mesma meticulosidade com que enrolava as fitas das fichas bibliográficas no passado e guardei no bolso da minha saia. Subi as escadas em direção ao meu quarto. Passei pela porta aberta do que costumava ser o quarto de Eduardo quando era criança, agora transformado em seu dormitório de casal. Vi como tinham pintado as paredes de um cinza moderno que fazia o cômodo parecer uma cela de luxo. Vi roupa jogada por todos os lados. Patrícia fala de inteligência e ordem, mas vive no caos. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. Foi um clique suave, mas definitivo. Sentei na frente da minha velha escrivaninha de embuia, o único móvel que Patrícia não tinha se atrevido a tocar porque pesava demais para mover. Acendi o abajur de leitura, aquele de luz quente que iluminou minhas noites durante décadas. Minhas mãos tremiam um pouco, não vou negar. A raiva é uma energia poderosa, mas na minha idade também é cansativa. Porém, minha mente estava clara, mais clara do que em anos. Coisas inteligentes, ela tinha dito. Muito bem, vamos ser inteligentes. Abri a terceira gaveta da escrivaninha, a que tem um fundo falso que meu marido construiu para guardar as cartas de amor que escrevíamos quando éramos namorados. Mas ali não havia apenas cartas. Tirei um livro. Não era qualquer livro. Era uma edição antiga de Dom Casmurro, com as capas de couro gastas.
Patrícia jamais tocaria nesse livro. Para ela, um livro velho é sinônimo de sujeira, não de história. Abri o livro no capítulo final, onde Bentinho confronta sua verdade. Ali, entre as páginas amareladas que cheiravam a baunilha e tempo, estava o envelope pardo. Tirei e extraí o documento. A escritura da casa. Propriedade exclusiva de Carmen Moreira, viúva de Joaquim. As letras pretas sobre o papel legal pareciam brilhar sob a luz do abajur. Eduardo sempre assumiu que, ao morrer o pai, a casa tinha passado para o nome de ambos, ou que ele tinha algum direito legal imediato. Nunca se preocupou em ler o testamento completo. Nunca lhe interessou a papelada. Isso é chato, mãe. Você cuida disso, me dizia sempre. E eu cuidei. Pode apostar que cuidei. Passei meus dedos pelo selo do cartório. Esta casa não era apenas tijolos, era minha vida. Aqui eu tinha cuidado do meu marido durante sua longa doença. Aqui eu tinha organizado reuniões de leitura para as crianças do bairro. Aqui eu tinha chorado, rido e vivido. E agora 2 intrusos achavam que podiam desligar minha televisão e minha existência porque se sentiam superiores. Tirei os óculos e esfreguei os olhos. Pensei em Eduardo aplaudindo. Aquele aplauso continuava ecoando na minha cabeça como um tapa. Tinha criado um homem fraco. Essa era minha culpa, meu grande fracasso. Tinha protegido tanto que agora ele buscava alguém que lhe dissesse o que fazer, mesmo que essa pessoa o desprezasse tanto quanto a mim. Mas o amor de mãe tem um limite, e esse limite é a dignidade. Olhei o relógio de parede. Eram 9 da noite. Lá embaixo, o barulho tinha cessado. Certamente estavam assistindo algum documentário pretensioso no tablet ou dormindo o sono dos injustos. Peguei uma folha de papel e minha caneta tinteiro, aquela que requer paciência para carregar com tinta. Escrever à mão me ajuda a ordenar meus pensamentos. Fiz uma lista. Não era lista de compras. Era uma lista de batalha. 1. Chaveiro. 2. Advogado. Ligar para o Dr. Ferreira, velho amigo da biblioteca. 3. Conta bancária. Revisar os acessos compartilhados. Me detive no ponto 3. Há 1 ano, Eduardo me convenceu a colocá-lo como cotitular na minha conta poupança, por se acontecer alguma emergência. A única emergência que tinha acontecido era o estilo de vida de Patrícia. Amanhã isso acabaria. Deitei na minha cama, mas não consegui dormir de imediato. Olhava o teto, traçando as rachaduras invisíveis na pintura. Senti uma estranha calma. Durante meses eu tinha me sentido pequena, acuada. Temerosa de incomodar, tinha andado na ponta dos pés na minha própria casa para não despertar a ira de Patrícia ou a indiferença de Eduardo. Mas o ato de violência de hoje, aquele cabo arrancado, tinha quebrado também o medo. Eles achavam que a televisão era meu único entretenimento, minha única conexão com o mundo. Não entendiam que as novelas eram apenas uma pausa. Minha verdadeira vida, minha verdadeira força, residia no que eu tinha aprendido entre milhares de livros. A estratégia, a paciência e o momento certo para agir. O Conde de Monte Cristo não gritou. Esperou. E eu também tinha esperado demais. Na manhã seguinte, levantei antes deles. Escutei seus despertadores, seus banhos apressados, suas reclamações matinais sobre o trânsito e o trabalho. Fiquei no meu quarto até escutar a batida final da porta e o motor do carro se afastando. Desci as escadas. A casa estava em silêncio, mas desta vez era um silêncio diferente. Não era um silêncio de solidão, mas de expectativa. Fui até a sala. A televisão continuava muda, com o cabo quebrado pendurado tristemente. Olhei para ela e sorri. Não se preocupe, sussurrei para o aparelho. Logo vamos assistir o que quisermos. Fui para a cozinha. Preparei um café bem forte, preto e sem açúcar, como eu gosto, e como Patrícia diz que é veneno para os nervos. Bebi em pé, olhando para o jardim que eles tinham descuidado. Depois caminhei até o telefone fixo, aquele aparelho antigo que eles queriam jogar fora porque ninguém mais usa linha fixa. Disquei o número que tinha procurado na minha velha agenda de papel. Chaveiro Guardião. Perguntei com voz firme, clara, profissional. A voz da bibliotecária que mandava calar uma sala cheia de estudantes bagunceiros. Sim, preciso de um serviço urgente. Troca total de fechaduras em todas as portas. Sim, agora mesmo. Pago em dinheiro.
Desliguei o telefone. Senti uma corrente elétrica percorrer minhas costas. Não era medo, era poder. Sentei na poltrona, desta vez sem ligar a televisão. Não precisava dela. O drama real estava prestes a começar, e eu tinha o melhor assento da casa. Olhei para a porta principal, imaginando a cara que fariam quando tentassem enfiar a chave e ela não girasse. Imaginei Patrícia empurrando, Eduardo confuso. Imaginei suas coisas inteligentes ficando do lado de fora na calçada, enquanto eu, aqui dentro, aproveitava meu lixo em paz. A campainha tocou 30 minutos depois. Não eram eles. Era um homem baixinho de macacão cinza e uma caixa de ferramentas pesada. Bom dia, senhora. A senhora ligou para uma troca de fechadura. Olhei nos olhos dele e sorri com uma doçura que não sentia, mas que sabia usar muito bem. Não só de fechadura, moço, disse, abrindo a porta de par em par. Quero que troque tudo, que nada do que servia antes sirva agora. Quero segurança absoluta. O chaveiro assentiu e começou a trabalhar. O som da furadeira perfurando o metal da porta foi música para meus ouvidos. Muito melhor do que qualquer sinfonia. Muito mais inteligente do que qualquer podcast. Era o som da minha vida voltando para as minhas mãos. Enquanto ele trabalhava, tirei do bolso o cabo quebrado. Olhei pela última vez e joguei no lixo. Acabou o sinal para eles. Minha transmissão, por outro lado, estava apenas começando. Servi outra xícara de café e sentei para esperar. Sabia que voltariam às 6. Tinha 8 horas para preparar o resto do cenário. 8 horas para deixar de ser a velha do sofá e voltar a ser Carmen Moreira, a mulher que põe ordem no caos. E coitado daquele que tentasse bagunçar minha biblioteca de novo. O zumbido da furadeira elétrica mordendo a madeira do batente da porta principal ecoava em toda a casa como um hino de guerra. Seu Valdir, o chaveiro, era um homem de poucas palavras e mãos cheias de graxa, exatamente o tipo de aliado que eu precisava naquele momento. Enquanto ele desmontava o velho mecanismo que tinha permitido a entrada dos meus algozes durante 2 anos, decidi que era hora de fazer minha própria inspeção. Subi as escadas com uma calma que não sentia por dentro. Meu coração batia forte, mas minhas pernas, fortalecidas por décadas carregando caixas de livros e subindo escadas na biblioteca, não fraquejaram. Fui direto para o que costumava ser minha sala de leitura, aquele santuário de luz e paz que Patrícia e Eduardo tinham colonizado sob o pretensioso nome de escritório. Girei a maçaneta. Estava fria. Ao abrir a porta, o cheiro me atingiu primeiro. Uma mistura rançosa de comida de delivery, perfume doce e aquele aroma peculiar que o papel tem quando deixa umedecer. O que vi me gelou o sangue mais do que qualquer vilão de novela. Minhas estantes, aquelas que meu falecido marido tinha lixado e envernizado à mão, estavam abarrotadas de tralha. Não havia livros. Tinham movido minhas enciclopédias para a garagem, segundo soube depois, para abrir espaço para caixas de sapatos de marca, estatuetas decorativas de arte moderna que pareciam arames retorcidos e pilhas de revistas de moda. Mas eu não estava ali para lamentar a decoração. Estava ali buscando munição. Patrícia tinha dito que nesta casa se viam coisas inteligentes. Me aproximei da escrivaninha, uma mesa de vidro temperado que estava sempre cheia de marcas de dedos. Comecei a revisar, não como uma mãe bisbilhoteira, mas como uma bibliotecária fazendo inventário. Metódica, clínica, buscando o erro no sistema. Afastei uma caixa de pizza vazia e encontrei uma montanha de correspondência fechada. A maioria estava no nome de Eduardo, mas misturada entre as faturas dos cartões de crédito, vi algo que fez minha respiração parar. Um envelope branco com o logotipo do banco. Dirigido a mim, Senhora Carmen Moreira. Minhas mãos, que passaram milhares de páginas com delicadeza, rasgaram o envelope com violência. Era um extrato de uma conta de cartão de crédito Platinum. Um cartão que eu jamais solicitei. Um cartão que eu não sabia que existia. Meus olhos percorreram a lista de movimentos e senti uma tontura repentina, me obrigando a me apoiar na borda da escrivaninha. Restaurante Terrazza, R$ 3.500. Boutique. Versace, R$ 8.200. Spa Wellness, R$ 4.000. Loja de tecnologia, R$ 15.000. A lista continuava. Somava quase R$ 80.000 em um único mês. No final da folha,
Vi a data de emissão. 6 meses atrás. Tinham interceptado meu correio. Tinham falsificado minha assinatura. Meu filho. Meu próprio sangue. O menino a quem ensinei que roubar um lápis era pecado. Estava me roubando a velhice para financiar os caprichos de uma mulher que me desprezava. Deixei-me cair na cadeira giratória de Patrícia. O couro sintético rangeu sob meu peso. Olhei ao redor daquele cômodo bagunçado e senti uma onda de náusea. Não era só o dinheiro. Era a zombaria. A absoluta falta de respeito. Enquanto eles comiam em restaurantes de luxo e compravam roupas que não precisavam, me repreendiam se eu deixasse uma luz acesa para economizar. Enquanto Patrícia gritava comigo por assistir minhas novelas, ela vivia uma fantasia de milionária paga com meu patrimônio. Coisas inteligentes, sussurrei com amargura. A ironia era tão espessa que dava para cortar com faca. Fiquei ali uns minutos, respirando fundo, obrigando o ar a entrar nos meus pulmões e esfriar a lava que subia pelo meu pescoço. Durante anos tinham me tratado como se meu cérebro tivesse secado junto com minha pele. Me olhavam com aquela condescendência insuportável, me explicando coisas simples devagar, como se eu não entendesse como o mundo funciona. Mãe, você não entende de finanças modernas, me dizia Eduardo. Carmen, o mundo mudou. Já não é como nos seus tempos, dizia Patrícia. Tinham razão. O mundo tinha mudado. Nos meus tempos, a lealdade valia algo. Nos meus tempos, ninguém roubava a própria mãe. Mas esqueceram de algo fundamental. Eu passei 40 anos organizando o conhecimento humano. Sei como classificar, sei como investigar. E, acima de tudo, sei como encontrar o que está perdido ou escondido. Levantei e continuei procurando. Na gaveta da escrivaninha, encontrei uma agenda de Patrícia. Abri ao acaso. Sua letra era grande, redonda, infantil. Na página da próxima semana, havia uma nota rodeada de corações. Reunião com o arquiteto. Projeto ampliação. Tchau, quarto da velha. Olá, closet dos sonhos. Ali estava a sentença final. Não só me roubavam, planejavam me eliminar. Meu quarto, meu refúgio, ia ser transformado num armário para as roupas roubadas dela. Certamente o plano incluía me mandar para algum asilo barato, pago com o pouco que sobrasse da minha aposentadoria depois que eles terminassem de me saquear. Fechei a agenda com suavidade. Uma calma fria, metálica, se instalou no meu peito. Já não havia dor. A dor é para quem tem esperança de que as coisas mudem por bem. Eu já não tinha essa esperança. Agora eu tinha dados, tinha provas. Peguei o extrato bancário e a agenda. Desci as escadas bem quando seu Valdir estava apertando o último parafuso da porta principal. Pronto, dona, disse ele, limpando as mãos num pano sujo. Fechadura de alta segurança. Cilindro reforçado. Aqui não entra nem o ar se a senhora não quiser. E a porta dos fundos? Perguntei. Também. E a da área de serviço, todas trocadas. Aqui estão as chaves. São 5 cópias por precaução. Me entregou o molho de chaves. Brilhavam novas, pesadas. Eram muito mais do que pedaços de metal talhado. Eram o cetro do meu reino recuperado. Paguei em dinheiro, tirando as notas da minha carteira com uma satisfação que não sentia há anos. Dei uma gorjeta generosa. Obrigada, seu Valdir. O senhor fez mais por mim hoje do que minha própria família em 2 anos. O homem me olhou, notou talvez o brilho duro nos meus olhos e apenas assentiu com respeito antes de pegar sua caixa de ferramentas e ir embora. Fechei a porta atrás dele e passei a tranca. O claque metálico soou definitivo. Estava sozinha de novo, mas desta vez a solidão não se sentia vazia. Se sentia cheia de possibilidades. Fui até a cozinha e servi um copo de água. Olhei o relógio. 11 da manhã. Tinha tempo. Minha mente de bibliotecária começou a catalogar os passos a seguir. Primeiro, o banco. Tinha que ir pessoalmente. Não podia ligar por telefone. Precisava que me vissem a titular da conta viva e furiosa. Precisava contestar aqueles débitos e congelar aquele cartão imediatamente. E, de quebra, revogar o acesso de Eduardo à minha conta poupança. Por emergência, ele tinha dito. Pois bem, a emergência tinha chegado. Segundo, a evidência. Não ia confrontá-los com gritos. Isso é o que faria uma mulher de feira, como diz Patrícia.
Eu ia confrontá-los com fatos, ia tirar cópias de tudo. Terceiro, a bagagem. Subi até o quarto deles, aquela caverna cinza e bagunçada. Tirei 2 malas grandes que eles guardavam no armário. Eram malas caras, claro. Comecei a enchê-las, não com cuidado, não dobrei nada. Joguei a roupa de Patrícia, seus sapatos de salto, seus cremes, suas chapinhas de cabelo. Joguei os ternos de Eduardo, suas gravatas, seus videogames. Enquanto lançava os pertences deles nas malas, me vi no espelho da penteadeira. Uma mulher idosa com o cabelo branco e um vestido simples de casa. Mas meus olhos não eram os de uma anciã indefesa. Eram os olhos de uma mulher que tinha despertado de um longo letargo. Eram os olhos de alguém que leu A Arte da Guerra e O Conde de Monte Cristo, vezes suficientes para saber que a vingança se serve melhor quando você tem o controle total do terreno. Enchi 4 malas, fechei à força, arrastei até o corredor e depois, uma por uma, desci pelas escadas. Pesavam, claro que pesavam, mas a adrenalina é um combustível maravilhoso. Deixei na entrada, alinhadas como soldados derrotados. Depois fui até minha biblioteca. Peguei uma folha de papel ofício branca, imaculada. Peguei uma caneta preta grossa. Escrevi uma mensagem. Não foi longa, não precisava. A boa literatura é concisa. Colei o papel na porta principal pelo lado de dentro, visível através do pequeno vidro lateral que eles costumavam olhar antes de abrir. Sentei na minha poltrona em frente à televisão desligada, com seu cabo cortado ainda pendurado como testemunha do crime. Mas já não me sentia triste pela minha novela interrompida. Minha própria história tinha ficado muito mais interessante. Olhei as chaves novas na minha mão, acariciando as bordas dentadas com o polegar. Imaginei o momento em que Eduardo tentaria enfiar sua chave velha. Imaginei a confusão, a força, a incredulidade. Imaginei Patrícia bufando, indignada porque sua chave inteligente já não funcionava na casa da velha burra. Tudo estava pronto. O cenário estava montado. Os atores principais estavam prestes a chegar para sua função final. Só que desta vez o roteiro tinha sido escrito por mim. O telefone tocou. Era o banco confirmando uma transação suspeita que tinham acabado de tentar passar. Senhora Moreira, estão tentando fazer uma compra de R$ 3.000 numa loja de vinhos e licores. A senhora autoriza? Sorri. Um sorriso frio que não chegou aos meus olhos. Não, senhorita, respondi com voz firme. Não autorizo nada. Na verdade, quero denunciar esse cartão como roubado e quero que bloqueiem tudo. Absolutamente tudo. Agora mesmo. Desliguei o telefone. O silêncio voltou a preencher a casa, mas agora era um silêncio carregado de eletricidade estática, como o ar antes de uma tempestade de verão. Me acomodei na poltrona, cruzei as pernas e esperei. O som de um motor se aproximando quebrou a quietude da tarde. Eram eles. Chegavam cedo. Certamente para comemorar alguma outra vitória vazia com meu dinheiro. Que pena que a festa tinha sido cancelada. O som metálico da chave raspando contra a fechadura nova foi a primeira nota da minha sinfonia particular. Estava sentada na poltrona de orelhas, bem em frente à entrada, com as mãos cruzadas sobre meu colo e as costas retas, como se estivesse vigiando a sala de leitura em época de provas finais. Escutei o bufo de Eduardo do outro lado da madeira. "O que foi?" perguntou Patrícia com aquele tom de impaciência que usa quando o mundo não gira na velocidade dela. "Não entra", respondeu meu filho. Ouvi como forçava o metal, girando para a esquerda, para a direita, tirando e enfiando a chave com brutalidade. "Está travando, deve estar suja ou algo assim." "Ai, por favor, Eduardo, inútil até para abrir uma porta. Me dá isso." O som dos saltos de Patrícia se aproximou. Houve um silêncio breve, seguido de uma tentativa mais agressiva. A chave velha batia contra o mecanismo de segurança de seu Valdir como um barco de papel contra um navio de guerra. Não tinha como. A física estava do meu lado. E a engenharia alemã daquela fechadura também. Eu não me movi 1 milímetro. Podia ver suas silhuetas deformadas através do vidro fosco lateral. 2 sombras se agitando como moscas presas entre 2 vidros. Levei a xícara de café aos lábios. Estava frio, mas me soube a glória. Era o sabor da autonomia. "Carmen!" gritou Patrícia, batendo na madeira com a palma aberta. "Carmen, abre! A chave não serve!"
Meu nome na boca dela sempre soava como reclamação. Nunca me chamou de dona. Deixei a xícara na mesa. Não levantei. Ainda não. Queria que sentissem, mesmo que fosse por 5 minutos, o que eu tinha sentido durante 2 anos. A impotência de estar de fora, de não ser ouvida, de ser ignorada por quem tem o controle. Deve ter dormido com a televisão no volume máximo, disse Eduardo. Sua voz se filtrou com uma mistura de preocupação fingida e irritação real. Ou esqueceu de tirar a tranca de cima. Pois que acorde. Preciso ir ao banheiro e quero largar essas sacolas, gritou ela. Começaram a apertar a campainha. 1, 2, 3 vezes. O din-dom ecoava na casa vazia, ricocheteando nas paredes onde antes pendiam meus quadros, e agora só havia manchas de umidade que eles prometeram pintar e nunca pintaram. Levantei lentamente, alisando as rugas invisíveis da minha saia. Caminhei até a entrada, mas não para abrir para eles. Me detive a 1 metro da porta, observando a maçaneta que girava inutilmente do lado de fora. Era fascinante ver como a arrogância desmorona diante de um simples obstáculo mecânico. Eles, que se achavam donos do mundo e da minha aposentadoria, não conseguiam atravessar um portal de madeira de pinho. Mãe! Bramiu Eduardo, colando a boca no batente. Mãe, responde! Você está bem? Decidi que era o momento do meu primeiro movimento. Não ia gritar. Uma bibliotecária nunca grita. Projeta a voz. Estou perfeitamente, Eduardo, disse com um tom tranquilo, quase casual, como se tivéssemos nos visto há 5 minutos. Não precisa gritar. Não estou surda. Só estou ocupada. O silêncio do outro lado foi sepulcral por 1 segundo. Não esperavam me encontrar ali, parada bem atrás da porta, lúcida e acordada. Esperavam a velha confusa. A mãe serviu que corre para abrir, pedindo desculpas pela demora. Então por que não abre? Latiu Patrícia, recuperando seu veneno habitual. Essa porcaria de chave não gira. O que você fez na fechadura? A chave não gira porque já não é a chave desta casa, Patrícia, respondi, saboreando cada sílaba. Do que você está falando? Interveio Eduardo com aquele tom condescendente que usa para me explicar como usar o controle remoto. Mãe, para de joguinhos. Tivemos um dia pesadíssimo. Abre a porta. Me aproximei do olho mágico. Pude ver a face distorcida do meu filho, deformada e suada. E atrás dele, Patrícia conferindo o celular com fúria. Não é um jogo, filho. É uma medida de segurança. Notei certas irregularidades na administração da casa e, como proprietária, tomei medidas para proteger o patrimônio. Que irregularidades? Do que você está falando? Eduardo soava genuinamente confuso. A negação é um mecanismo poderoso. Ele realmente acreditava que o que faziam era normal, que tinham direito à minha vida. Ai, Eduardo, sua mãe está tendo um de seus episódios, interrompeu Patrícia, guardando o celular na bolsa de marca, comprada certamente com meu dinheiro. Carmen, abre agora mesmo ou chamamos um chaveiro para arrombar a porta. Não tenho tempo para suas demências senes. Sorri. A ameaça do chaveiro. Que ironia. Vá em frente, disse. Chamem quem quiserem, mas os aviso que a escritura da casa está aqui dentro comigo, e a polícia costuma pedir provas de propriedade antes de arrombar a porta de uma idosa. Escutei um murmúrio agitado lá fora. Patrícia sussurrava coisas no ouvido de Eduardo. Podia imaginar. Faz alguma coisa, ela está louca, nos tira daqui. Eduardo suspirou forte. Aquele suspiro que costumava me amolecer o coração quando era criança e quebrava algum copo. Mãe, por favor. Sua voz mudou. Agora era suave, manipuladora. Não sei o que deu em você hoje. É por causa da televisão ontem? Olha, compramos uma nova para você. Uma tela plana, inteligente, para você ver seus programas. Mas deixa a gente entrar. A Patrícia está passando mal. A mentira fluía dos seus lábios com uma facilidade assombrosa. Não traziam nenhuma televisão. Não traziam nada além das suas exigências e seu egoísmo. Não preciso de uma televisão nova, Eduardo. E a Patrícia não está passando mal. Está furiosa porque o cartão dela foi recusado na loja de vinhos há 1 hora. O silêncio lá fora se tornou espesso, pesado. Eu tinha soltado a primeira bomba. A confirmação de que eu sabia, de que a torneira tinha sido fechada.
Como você sabe disso? Perguntou Patrícia. E sua voz já não tinha prepotência. Tinha um fio de medo gelado. Porque o banco liga para mim, Patrícia, para a titular da conta, para a dona do dinheiro que você gasta em coisas inteligentes. Girei o trinco de segurança, o único que permitia entreabrir a porta sem tirar a corrente. Abri a folha de madeira uns 10 centímetros. A luz da tarde entrou na entrada, iluminando as 4 malas que esperavam formadas como soldados em fila. Eduardo tentou enfiar a mão pela fresta, mas a corrente tensa o deteve. Me viu. Viu meus olhos claros, sem óculos, fixos nos dele. Viu minha postura ereta. E depois baixou o olhar e viu as malas. Reconheceu sua bagagem. Aquela mala preta que lhe dei de presente quando se formou na faculdade. A mala vermelha chamativa de Patrícia. O quê? O que é isso? Balbuciou Eduardo, recuando um passo. É a bagagem de vocês, disse simplesmente. Poupei o trabalho de arrumar. Fui muito cuidadosa, embora deva admitir que a roupa da Patrícia ocupa espaço demais para ter tão pouco pano. Você mexeu nas minhas coisas, guinchou Patrícia, tentando se esticar por cima do ombro de Eduardo. Tocou na minha roupa. Isso é invasão de privacidade. Invasão. Soltei uma risada seca, breve. Invasão é transformar meu escritório num depósito de lixo. Invasão é roubar minha correspondência bancária. Invasão é planejar reformar meu quarto enquanto eu ainda estou viva nele. Eduardo ficou pálido. A cor abandonou seu rosto como se alguém tivesse puxado uma rolha nos seus calcanhares. Mãe, você leu a agenda? Li o suficiente. Tchau, quarto da velha, né? Pois acontece que a velha tem outros planos, e o primeiro plano é recuperar seu espaço. Desengatei a corrente com um movimento rápido e abri a porta por completo. Eduardo deu um passo à frente, achando que tinha ganhado, que eu tinha cedido. Mas me plantei no umbral. Não sou uma mulher grande, mas naquele momento me senti gigante. Peguem suas malas, ordenei, apontando a bagagem com um dedo firme. Estão todas aí. Roupas, sapatos, cosméticos e essa coleção ridícula de revistas que vocês chamam de cultura. Você não pode fazer isso conosco, disse Eduardo. E pela primeira vez vi pânico real nos seus olhos. Não o pânico de perder um luxo, mas o pânico da criança que percebe que a mamãe não vai mais consertar a bagunça. Não temos para onde ir. O apartamento a gente perdeu. Eu sei, perderam. E eu abri minha casa. Dei teto, comida e, sem saber, meu cartão de crédito. Mas a hospitalidade se paga com respeito, Eduardo. E vocês estão falidos moralmente. Patrícia empurrou Eduardo e parou na minha frente. Seus olhos estavam injetados de fúria. Isso é ilegal! Gritou, balançando o dedo indicador na minha cara. Tenho direitos. Faz 2 anos que moro aqui. Se nos expulsar assim, vou te processar. Vou te tirar até os livros velhos. Olhei para ela com uma calma que a desconcertou. Há 2 dias, aquela ameaça teria me feito tremer. Hoje me parecia a birra de uma criança mimada. Faça isso, disse, baixando a voz para que ela tivesse que se esforçar para me ouvir. Chame um advogado, mas certifique-se de que seja um bom, porque meu advogado, o Dr. Ferreira, já tem cópias dos extratos bancários falsificados com minha assinatura. Tem as datas, os valores e os vídeos de segurança das lojas onde você usou meu cartão. A fraude bancária contra uma pessoa idosa é crime grave, Patrícia. Se paga com cadeia. Patrícia ficou de boca aberta, congelada no meio do seu gesto ameaçador. Sua mão baixou lentamente. Olhou para Eduardo buscando apoio, mas meu filho estava olhando o chão, derrotado antes de começar a batalha. Então você decide, continuei, apoiando uma mão no batente da porta. Pode ir embora agora, tranquilamente, com suas malas e sua dignidade intacta. Ou pode ficar e esperar a viatura chegar. Porque se não forem embora em 5 minutos, vou denunciar 2 invasores que estão tentando me extorquir. Eduardo levantou o olhar. Tinha os olhos marejados. Mãe, sou seu filho. Essa frase que usam como salvo-conduto para tudo. É sim, assenti. E senti uma pontada de dor no peito, mas não deixei que aparecesse na minha voz. E porque você é meu filho, estou te dando a oportunidade de ir andando e não algemado. Não confunda amor com burrice, Eduardo. Não mais. Peguei a primeira mala,
a dele, e empurrei com força para fora. As rodinhas giraram sobre o piso e a mala parou perto dos seus pés. Depois empurrei as de Patrícia, uma por uma. Saíram da minha casa como tumores extirpados. As contas estão congeladas, informei. O cartão adicional foi cancelado. E troquei a fechadura, como já perceberam. Não tentem entrar pelo quintal. Coloquei trancas novas também. Eduardo olhou as malas e depois me olhou. Parecia estar vendo uma estranha. Talvez estivesse. Talvez nunca tivesse visto Carmen Moreira, a mulher. Só mamãe, o recurso. E para onde a gente vai? Perguntou com a voz quebrada. Para um lugar que possam pagar com o próprio dinheiro, respondi. Talvez assim aprendam quanto custa realmente a vida. Dizem que nesta casa se vêem coisas inteligentes, não é? Pois a coisa mais inteligente que podem fazer agora é amadurecer. Patrícia agarrou sua mala vermelha com raiva, puxando com tanta força que quase caiu. Vamos, Eduardo, cuspiu. Essa velha está maluca. Já vai se arrepender quando estiver sozinha e apodrecer entre seus livros. Ninguém vai te visitar, Carmen. Você vai morrer sozinha. Melhor sozinha do que mal acompanhada e roubada, repliquei sem pestanejar. E não se preocupe com minha solidão. Tenho Machado de Assis, Garcia Marques e Clarice Lispector. São conversadores muito mais interessantes do que você. Dei um passo para trás, entrando de novo na segurança da minha entrada. Adeus, Eduardo, disse, olhando para ele pela última vez. Esperava talvez um pedido de desculpas, um momento de redenção, mas ele apenas pegou sua mala e se virou, seguindo a esposa em direção ao carro. A covardia é um hábito difícil de quebrar. Fechei a porta. Não bati. Fechei com firmeza, com controle. Escutei o claque sólido do novo mecanismo se fechando. Passei a tranca. Passei a corrente. Fiquei ali com a testa apoiada na madeira fria da porta, escutando. Ouvi como ligavam o motor do carro. Ouvi como aceleravam se afastando rua abaixo, levando seu barulho, seu caos e seu desprezo. O silêncio voltou a preencher a casa, mas já não era o silêncio opressivo de antes. Respirei fundo. O ar cheirava a limpo, a cera de móveis e a café. Me virei e olhei minha sala. Estava vazia deles. A televisão continuava desligada, com o cabo quebrado. Mas já não parecia um aparelho morto. Parecia uma tela em branco. Caminhei até a cozinha. Minhas mãos já não tremiam. Me sentia leve, como se tivesse tirado um casaco de chumbo que usava há anos. Mas sabia que isso não tinha terminado. Patrícia não era mulher de aceitar derrotas. E Eduardo, embora fraco, estava desesperado. Voltariam. Ou tentariam algo mais. Mas, por enquanto, a fortaleza era minha. Fui até a geladeira e tirei uma garrafa de vinho branco que tinha guardado para uma ocasião especial. Nunca encontrava o momento. Hoje era o momento. Servi uma taça no cristal de Boêmia. Sentei na minha poltrona. Subi os pés no descanso e olhei ao redor. Meus livros pareciam me saudar das estantes distantes do corredor. Tinha muito o que arrumar. Tinha que recuperar meu escritório. Tinha que limpar a energia daquela casa. Mas primeiro tinha um compromisso pendente. Peguei meu celular, aquele que Patrícia dizia que eu não sabia usar, e abri o aplicativo da operadora de TV a cabo. Boa tarde, disse quando a atendente respondeu. Quero reportar um defeito. Sim, preciso de um técnico. E de quebra, gostaria de ampliar meu pacote de canais. Sim, acrescentem todos os canais de história e documentários, mas também os de novelas clássicas. Sim, todos, porque agora, nesta casa, a programação quem decide sou eu. Desliguei e dei o primeiro gole no meu vinho. Estava delicioso. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e violeta. Aqui dentro, minha vida acabava de amanhecer. A primeira noite da minha nova vida, dormi como não dormia há anos. Profundo, sem sobressaltos, abraçada pelo silêncio respeitoso da minha própria casa. No entanto, ao acordar e abrir as cortinas do meu quarto, a realidade me esperava na calçada. Ali estava o carro de Eduardo. Um sedã cinza que comprou há 6 meses sob o pretexto de que precisava de imagem para os negócios. Estacionado num ângulo estranho em frente ao meu portão. Os vidros estavam embaçados. Tinham dormido ali. A imagem do meu filho, um homem de 40 anos encolhido no banco de trás de um carro frio,
Deveria ter me partido o coração. Mas então lembrei do cartão de crédito, do quarto da velha e do aplauso zombeteiro quando Patrícia arrancou meu cabo. A pena é um luxo que eu não podia mais me permitir. É a brecha por onde sempre se infiltra o abuso. Desci até a cozinha. Preparei um café da manhã completo. Ovos mexidos com presunto, pão torrado e suco de laranja. O cheiro de café fresco encheu o térreo. Um aroma que eu sabia que se filtraria até a rua se abrisse um pouco a janela. Abri. Foi um ato mesquinho, reconheço. Mas a guerra é a guerra. Às 8 em ponto, a campainha começou a tocar. Não era o toque insistente de ontem, mas um longo, contínuo, desesperado. Tomei meu tempo. Vesti um vestido bege simples, mas elegante. Arrumei o cabelo e passei um pouco de batom. Peguei a bengala de madeira de cerejeira que pertenceu ao meu falecido marido. Não preciso dela para andar. Minhas pernas continuam fortes. Mas há objetos que conferem autoridade. Uma bengala na mão transforma uma idosa numa matriarca. Caminhei até a entrada. Ao abrir a porta principal, mantendo a grade de segurança trancada com chave, me deparei com um espetáculo lamentável. Eduardo tinha a camisa amarrotada e olheiras profundas. Patrícia, sem sua maquiagem de guerra e com o cabelo embaraçado, parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. "Mãe, por favor", suplicou Eduardo com a voz pastosa. "A gente precisa entrar. Precisamos tomar banho. Estamos com fome. Isso já foi longe demais, não foi? Já entendemos." Patrícia, apoiada no capô do carro, me olhava com ódio puro, mas mantinha a boca fechada. Pelo menos tinha aprendido algo de prudência. Ou era o que eu achava. "Bom dia, Eduardo", cumprimentei com frieza. "Fico feliz em ver que continuam no bairro, embora lamente informar que isto não é um hotel de passagem nem um restaurante popular. Esta é minha casa." "É minha casa também", explodiu Eduardo batendo na grade. "Cresci aqui, tenho direitos." "Você tinha privilégios, Eduardo. Os direitos se ganham com responsabilidade e se perdem com o crime. E falando em crimes..." Naquele momento, uma viatura da polícia dobrou a esquina. As luzes azuis e vermelhas refletiram nas fachadas das casas vizinhas. Vi como Dona Lourdes, a vizinha da frente que não perde nem o voo de uma mosca, saía com sua vassoura para varrer uma calçada que já estava limpa. O palco público que Patrícia tanto temia estava prestes a se montar. Eduardo ficou pálido. "Você chamou a polícia?" perguntou, recuando um passo. "Pro seu próprio filho?" "Não, Eduardo, eu não chamei", disse, franzindo a testa. A viatura parou bem atrás do carro deles. 2 policiais desceram. Um era jovem, com cara de novato. O outro, um homem mais velho com bigode grisalho e aquele olhar cansado de quem já viu disputas domésticas demais. Patrícia se endireitou de repente e um sorriso torto, quase triunfante, apareceu no seu rosto. Caminhou até os policiais antes que eles chegassem à grade. "Policiais, graças a Deus chegaram", gritou Patrícia, adotando instantaneamente seu papel de vítima, com a voz embargada e lágrimas falsas brotando do nada. "É minha sogra. Nos deixou na rua. Ela tem demência senil, policiais. Está muito agressiva. Nos atacou ontem e trocou as fechaduras. Temos medo pela segurança dela e pela nossa." Ali estava a jogada mestra. A carta da louca. Patrícia sabia exatamente quais botões apertar. Na nossa sociedade, uma mulher idosa que defende seu território costuma ser rotulada rapidamente como difícil, alterada ou senil. O policial mais velho se aproximou da grade, me olhando com desconfiança. Eduardo se juntou à farsa, assentindo com a cabeça, baixando o olhar como o filho sofredor que lida com a mãe doente. "Senhora", disse o policial, apoiando a mão no cinto, "sou o oficial Souza. Esses cidadãos dizem que a senhora os impede de entrar no domicílio deles e que tem demonstrado comportamento instável. Pode abrir a grade, por favor?" Senti um frio no estômago. Se abrisse, entrariam. Se me recusasse, pareceria a louca que eles descreviam. Os vizinhos já estavam se aglomerando. Via seus cochichos. "Coitada da Carmen, já está caduca", pensariam. "Olha como tem o filho na rua." Respirei fundo. A bibliotecária em mim assumiu o controle. O conhecimento é poder, e a calma é a arma dos justos. "Bom dia, oficial Souza."
Respondi com uma dicção perfeita, clara e tranquila. Entendo sua preocupação. No entanto, informo que esta é minha propriedade exclusiva. Não há nenhuma situação de demência aqui. Só a loucura de acreditar que se pode roubar uma mãe impunemente. Não abrirei a grade para eles, mas se o senhor desejar entrar sozinho para verificar meu estado e revisar certa documentação legal, com prazer permito a entrada. O oficial hesitou. Olhou para Patrícia, que continuava choramingando exageradamente, e depois olhou para mim. Uma mulher idosa, bem vestida, com uma bengala elegante e uma calma inabalável. "Espere aqui", ordenou ao parceiro, apontando para Eduardo e Patrícia. "Vou entrar." Abri a grade e a porta principal, apenas o suficiente para que ele passasse. Eduardo tentou aproveitar o momento para enfiar o pé. "Policial, é minha casa!" gritou. "Para trás!" ordenou Souza, detendo-o com uma mão firme. "Eu disse que vou verificar a situação. Se a senhora for a proprietária, ela decide quem entra." Fechei a porta atrás de nós. O silêncio da casa envolveu o policial, cortando de imediato os gritos de Patrícia. Convidei-o a passar para a sala. "Sente-se, por favor. Aceita um café?" "Não, senhora. Obrigado. Só quero saber o que está acontecendo. Sua nora diz que a senhora... Bom, que a senhora não está bem das suas faculdades e que os expulsou sem motivo. Legalmente, se eles moram aqui, a senhora não pode tirá-los assim, sem mais nem menos." Caminhei até a mesinha de centro. Ali, perfeitamente alinhados sobre uma toalha de renda, estavam os documentos que eu tinha preparado na noite anterior e que meu advogado, o Dr. Ferreira, tinha me enviado digitalmente para imprimir enquanto esperava sua chegada presencial mais tarde. "Oficial Souza, o que o senhor vê lá fora não é um despejo injustificado. É uma medida de proteção diante de um crime flagrante." Peguei a pasta vermelha. "Aqui está a escritura da casa. Única proprietária, Carmen Moreira. Não há coproprietários. Não há usufruto vitalício para meu filho. Eles moravam aqui sob minha graça, como hóspedes." O oficial pegou o papel, leu e assentiu. "De acordo. A casa é sua, mas o despejo..." E aqui o interrompi suavemente, entregando-lhe o segundo maço de papéis, muito mais grosso. "O senhor tem os extratos bancários dos últimos 6 meses." O oficial franziu a testa, confuso. "Isso, o que tem a ver?" "Olhe a assinatura nos recibos das lojas. Olhe o cartão adicional solicitado. Eu não assinei isso. Meu filho e a esposa dele falsificaram minha assinatura para obter um cartão de crédito no meu nome. Gastaram R$80 mil em luxos enquanto eu vivo da minha aposentadoria. Isso, oficial, se chama fraude, abuso de confiança e exploração financeira de pessoa idosa." O oficial Souza parou de olhar os papéis e me olhou nos olhos. Sua expressão mudou. A condescendência desapareceu, substituída por uma seriedade profissional e, me atreveria a dizer, um toque de indignação pessoal. "A senhora tem denúncia formal disso?" "Meu advogado está registrando esta manhã na delegacia. Tenho audiência ao meio-dia para ratificar. Os expulsei ontem porque descobri o roubo. E o que o senhor vê lá fora, esses gritos sobre minha demência, é a tentativa desesperada deles de me desacreditar para evitar a cadeia." Nesse momento, o celular do oficial tocou. Atendeu brevemente. "Entendido. Sim, aqui está tranquilo. Não, a senhora está perfeitamente lúcida." Desligou e me olhou com respeito. "Dona Carmen, me desculpe. Nos reportaram uma situação de violência doméstica inversa, mas já vejo qual é a história. Se a senhora quiser, posso pedir para eles se retirarem por perturbação da ordem pública." "É exatamente o que eu quero", disse, me levantando e me apoiando na bengala. "Mas quero dizer isso a eles eu mesma, com o senhor presente." Saímos da casa. Ao nos ver aparecer, Patrícia sorriu, achando que o policial me trazia detida ou para me levar a um hospital. "Viu, oficial? Viu como está tudo lá dentro? Deve ter lixo acumulado, né?" gritou ela. O oficial Souza caminhou até a grade comigo ao seu lado. Abriu o portão, mas ficou parado bloqueando a entrada, me dando espaço. "Senhora Patrícia, senhor Eduardo", disse o oficial com voz grave. "Revisei a documentação da dona Carmen. A casa é dela. E também vi a evidência do suposto crime de fraude bancária."
O sorriso de Patrícia congelou e depois se quebrou como um espelho caindo no chão. Eduardo arregalou os olhos desmesuradamente, como se tivesse levado um soco físico no peito. "O quê?" sussurrou Eduardo. "Mãe, você não mostrou isso." "Mostrei tudo, Eduardo", disse. E minha voz ecoou na rua silenciosa. Os vizinhos tinham parado de disfarçar e olhavam abertamente. Eu disse que nesta casa se vêem coisas inteligentes. A coisa inteligente quando a gente comete um crime é não chamar a polícia para a cena do crime. Patrícia tentou balbuciar algo, mas o oficial a cortou. "Escutem bem. A dona Carmen vai apresentar queixa. Se eu fosse vocês, procurava um advogado e um lugar para ficar bem longe daqui. Se voltarem a incomodar, a bater na porta ou a difamar a senhora em via pública, levo vocês presos agora mesmo por assédio e perturbação da ordem. Ficou claro?" Eduardo me olhou. Pela primeira vez em anos, não vi o menino mimado nem o homem arrogante. Vi um ser humano aterrorizado que acabava de compreender a magnitude do seu erro. Percebeu que mamãe não era um recurso inesgotável, mas uma pessoa com limites, e ele tinha ultrapassado todos. "Mas mãe, a gente não tem dinheiro. Você bloqueou tudo", gemeu ele. "Vocês têm o carro", apontei para o veículo cinza. "E tem saúde para trabalhar. Eu, na sua idade, já tinha erguido uma biblioteca e criado um filho. Tenho certeza de que você vai encontrar um jeito de sobreviver sem me roubar." "Você é uma bruxa", gritou Patrícia, perdendo as estribeiras, se lançando em direção à grade. O policial jovem pôs a mão na arma e deu um passo à frente. Patrícia freou em seco. "Cuidado com o que faz, senhora", advertiu Souza. "Entrem no veículo e se retirem agora." Eduardo agarrou Patrícia pelo braço. Ela se debateu, cuspindo insultos, amaldiçoando meu nome e o dia em que me conheceu. Mas ele, com o medo da cadeia brilhando nos olhos, a arrastou até o carro. Enfiaram as malas que tinham deixado na calçada no porta-malas aos empurrões. O som das portas batendo soou definitivo. Eduardo ligou o motor. Me olhou uma última vez através do vidro. Levantei a mão. Não para me despedir, mas para apontar o caminho para fora da minha vida. O carro se afastou, sumindo rua abaixo, seguido pelo olhar atento da viatura. Dona Lourdes, da calçada em frente, me acenou com a mão, um gesto tímido de solidariedade. Devolvi o aceno com uma inclinação de cabeça. A vergonha pública que Patrícia queria para mim tinha se transformado na minha vindicação. O bairro não viu uma velha louca, viu uma mulher que sabe se defender. O oficial Souza se voltou para mim. "Dona Carmen, vou deixar o relatório registrado. Se voltarem, ligue para o 190 e peça pela unidade 402. Estaremos atentos. E boa sorte com a denúncia. Esses casos são difíceis quando é família." "Família é quem cuida da gente, oficial. Não quem nos saqueia", respondi com uma tristeza suave, mas firme. "Obrigada pelo seu profissionalismo." Entrei na minha casa e fechei a porta. O silêncio voltou, mas desta vez se sentia diferente. Já não era um silêncio de espera. Era um silêncio de vitória. Fui até o escritório, aquele cômodo que eles tinham profanado. Entrei com decisão. Comecei a arrancar os pôsteres absurdos que Patrícia tinha colado sobre o papel de parede original. Peguei um saco de lixo grande e comecei a jogar suas revistas de moda, suas caixas vazias de pizza, suas pretensões de grandeza. Debaixo de uma pilha de papéis, encontrei minha velha máquina de escrever, Olivetti. Tinham jogado num canto, coberta de poeira, como se fosse uma velharia. Limpei com meu lenço. As teclas brilharam sob a luz da manhã. Sentei na frente dela. Meus dedos lembraram a posição automaticamente. Tinha recuperado meu espaço. Tinha recuperado meu dinheiro. Mas o mais importante era que tinha recuperado minha voz. Durante 2 anos tinham me dito que minhas histórias, minhas novelas e minhas palavras eram lixo, que eu era obsoleta. Olhei a parede vazia onde antes estava o calendário de projetos milionários deles. Sorri. O telefone tocou. Era o Dr. Ferreira. "Carmen, já tenho o rascunho da ação e a ordem de restrição pronta para assinar. Tem certeza de que quer seguir com o processo criminal? É seu filho." Fiquei calada um segundo, escutando o eco da minha casa limpa. Lembrei do cabo arrancado. Lembrei do aplauso. Lembrei do "chega de lixo." "Sim, doutor", disse com firmeza. "Tenho certeza.
Ele aplaudiu quando me cortaram a televisão. Agora é a vez dele encarar a realidade sem cortes comerciais. Segue com tudo. Desliguei. A transformação tinha começado, mas ainda faltava a peça final. Tinha que transformar esta casa, que tinha sido uma pensão gratuita para ingratos, no que sempre deveria ter sido, um santuário para o conhecimento e a dignidade. E eu já sabia exatamente como começar. Às vezes, para escrever um novo capítulo, não basta virar a página. É preciso queimar o livro anterior e começar com tinta fresca. Passaram-se 3 meses desde que o chaveiro mudou meu destino com uma furadeira e um molho de chaves novas. Hoje, a sala da minha casa cheira a cera de madeira e flores frescas, não a tensão rançosa que impregnava as paredes quando eles moravam aqui. A televisão está ligada. É uma tela nova, modesta, mas nítida, que comprei com meu próprio dinheiro há 1 semana. No canal está passando o final daquela novela que Patrícia interrompeu. Mas agora o volume está baixo, quase como um sussurro de fundo, porque tenho assuntos mais importantes a resolver. Meu escritório, aquele cômodo que eles tinham transformado num monumento à desordem e ao egoísmo, voltou a ser meu santuário. Levei semanas para limpar a energia do lugar. Tive que lavar as cortinas 3 vezes para tirar o cheiro de cigarro mentolado. E lixei a escrivaninha para apagar as marcas de copos molhados que deixaram sobre a madeira nobre. Mas agora meus livros estão de volta nas prateleiras. Dom Casmurro descansa tranquilo ao lado de Grande Sertão, veredas. E o silêncio que reina na casa não é de solidão, mas de uma paz soberana e absoluta. Já não ando na ponta dos pés. Meus passos ecoam firmes sobre o piso. Levanto na hora que quero, como o que me dá vontade. E o mais importante, ninguém me diz o que é inteligente e o que é lixo. A liberdade, descobri, tem um sabor muito parecido com o do café em grão recém-moído que tomo toda manhã olhando meu jardim, onde os gerânios voltaram a florescer agora que ninguém os pisa com desprezo. A situação com Eduardo e Patrícia se resolveu, embora não sem deixar cicatrizes que vão demorar a sarar, se é que algum dia saram. Não houve cadeia, mas houve justiça, que às vezes é mais dolorosa, porque te obriga a se olhar no espelho. O doutor Ferreira foi implacável. Quando apresentou as provas da fraude no Ministério Público, a arrogância de Patrícia esvaziou como um balão furado. Não esperava que a velha bibliotecária tivesse guardado cada extrato, cada recibo, cada data. Chegamos a um acordo reparatório para evitar o processo penal, principalmente porque, apesar de tudo, eu não queria ver meu filho atrás das grades. Mas as condições foram duras. Eduardo teve que reconhecer a dívida total de R$80 mil e assinar notas promissórias em cartório. Agora, todo mês, recebo um depósito pontual na minha conta. Não é muito. São parcelas pequenas que vão levar anos para pagar. Mas cada real que me devolve é uma lição de humildade que fazia falta a ele há décadas. O mais triste, e ao mesmo tempo o mais previsível, foi o que aconteceu com Patrícia. Assim que cortou o fluxo de dinheiro fácil e apareceu a ameaça legal, o amor evaporou. Foi embora 2 semanas depois que os expulsei, alegando que Eduardo era um perdedor que não sabia tratar uma mulher da classe dela. Soube pelo meu filho que veio me ver há uns dias para me trazer o primeiro cheque. Recebi na porta. Não deixei entrar na sala. Há fronteiras que, uma vez cruzadas, se fecham para sempre. Vi que estava mais magro, com o cabelo cortado de forma barata e vestindo um uniforme de uma empresa de entregas. A Patrícia foi embora, mãe, me disse de cabeça baixa, olhando os sapatos gastos. Sinto muito, filho, respondi. E era verdade. Sentia que ele tivesse que aprender na pancada o que não quis aprender com conselhos. Mas talvez agora você entenda que quem gosta de você pelo que você tem, te abandona quando você não tem mais. Eduardo assentiu, engolindo em seco. Você tinha razão em tudo. Estou morando num quarto perto do centro. É pequeno. Trabalho em 2 turnos para te pagar. Isso é bom, Eduardo. O trabalho honesto limpa o espírito. Continue assim. Não houve abraços. Não houve lágrimas de reconciliação de filme. Apenas o reconhecimento sóbrio de 2 adultos que enfrentam as consequências dos seus atos. Ele perdeu sua herança, mas ganhou a oportunidade de se construir sozinho pela primeira vez. E eu perdi a ilusão da família perfeita, mas recuperei minha dignidade intacta.
Mas minha vitória não ficou apenas em recuperar minha casa e meu dinheiro. Decidi que o espaço que eu tinha defendido com tanta garra não podia ficar só para mim. As coisas inteligentes, como dizia minha nora, são aquelas que se compartilham e fazem os outros crescerem. Então transformei o antigo escritório de projetos de Patrícia em algo real. Coloquei uma placa discreta na grade da entrada. Círculo de leitura e café. A hora é nossa. Comecei convidando Dona Lourdes e mais algumas vizinhas, mulheres da minha idade que também passam muitas horas sozinhas ou se sentindo invisíveis nas próprias famílias. Na primeira sessão éramos 4, hoje somos 12. Nos reunimos às terças e quintas. Lemos, sim, mas também conversamos sobre nossas vidas, nossos medos, sobre as vezes que nos fizeram sentir que atrapalhamos. Criamos uma rede de apoio invisível, mas indestrutível. Semana passada, ajudamos Dona Rosa a revisar o testamento para que não acontecesse com ela o mesmo que comigo. Ontem organizamos uma vaquinha para comprar remédios para seu Valdir, o chaveiro, que ficou gripado. Minha casa se encheu de risadas, de debate, de vida. Já não sou a avó da poltrona, sou Carmen, a bibliotecária. A que organiza, a que aconselha, a que escuta. Até começaram a vir algumas crianças do bairro à tarde para fazer o dever de casa. Liberei a mesa da sala de jantar para elas. Ver suas cabecinhas inclinadas sobre os livros em vez de sobre telas de celular me enche de uma satisfação que nenhum programa de televisão poderia me dar. Às vezes paro no meio da sala e penso na ironia de tudo isso. Patrícia queria uma casa moderna, produtiva e cheia de gente interessante. Bom, consegui, mas não do jeito dela. Aqui não tem gente de roupa cara falando de investimentos fantasiosos. Aqui tem gente de verdade, com problemas de verdade, buscando soluções comunitárias. Isso é a verdadeira inteligência, a capacidade de se adaptar, de resistir e de florescer em comunidade. Reflito muito sobre aquela tarde do cabo arrancado. Foi um ato de violência, sim, mas foi o empurrão que eu precisava. Quantas mulheres como eu existem por aí? Sentadas em silêncio, permitindo que as tratem como móveis velhos, com medo de erguer a voz para não incomodar ou por receio de ficarem sozinhas. Venderam para nós a ideia de que a velhice é uma derrota, uma etapa de submissão onde devemos agradecer as migalhas de atenção que nos jogam. Que grande mentira! A velhice é uma colheita. É o momento em que temos mais experiência, mais paciência e, se formos espertas, mais liberdade do que nunca. Eu tinha todos os recursos, a casa, a aposentadoria, o conhecimento legal. Só faltava a centelha da indignação para ligar o motor. Eduardo e Patrícia acharam que estavam lidando com uma anciã frágil. Esqueceram que as bibliotecárias somos as guardiãs da história e sabemos muito bem que quem esquece seus erros está condenado a repeti-los. Eu não ia cometer um erro na minha própria biografia. Agora, quando a tarde cai e as vizinhas vão embora, sento na minha poltrona favorita. Tenho uma taça de vinho branco numa mão e o controle remoto na outra. Às vezes vejo o noticiário. Às vezes vejo um documentário sobre a migração das borboletas monarca. E sim, às vezes vejo minha novela, aquela cheia de drama exagerado e paixões impossíveis. A diferença é que agora vejo porque quero, porque me diverte, porque é meu tempo e minha energia elétrica. Olho o cabo que desce da parede, perfeitamente instalado, preto e brilhante. Já não é uma amarra, é um troféu. Me lembra que a conexão com o mundo não me dá um aparelho. Dou eu mesma, com minhas decisões. A campainha toca. É Dona Lourdes. Esqueceu o chale. Saio para abrir com um sorriso. Ai, Carmen, que cabeça a minha, diz ela. Olha, por falar nisso, meu neto me perguntou se pode vir amanhã para você explicar aquilo do realismo mágico. Diz que na escola ele não entende. Diz para ele vir às 5, Lourdes, respondo. E que traga o caderno. Aqui a gente ensina que a magia é real. Mas é preciso saber ler. Fecho a porta. O sol se põe, pintando meus livros de laranja. Me sinto plena. Não sou uma vítima da minha família, nem um fardo para a sociedade. Sou Carmen Moreira, dona da minha casa, do meu tempo e do meu destino. E se alguém não gosta do que eu vejo na minha televisão, bom, a porta é bem larga e a fechadura é nova. Aprendi que a dignidade não se negocia, se exerce.
E essa, meus queridos, é a lição mais inteligente de todas. Se essa história tocou seu coração, deixa um like. Se você conhece alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para recomeçar, compartilha esse vídeo. E se você quer mais histórias de mulheres fortes que não desistiram, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê na próxima história.